Olá, amigos do Motoricia, grande prazer estar aqui novamente e eu vou começar como sempre, agradecendo os likes, agradecendo os compartilhamentos, agradecendo a TBO pelo estúdio, a disponibilização e principalmente aí a boa vontade do grande Luciano e aos meus parceiros que têm conseguido fazer com que a gente tenha ânimo para manter o programa de pé. Isso é muito legal. A gente tem parceiros que nos dão ânimo, que nos ajudam financeiramente, que nos criticam quando tem que criticar, e isso é muito legal. E eu quero dizer para vocês que nós continuamos com o 2 em 1 diariamente. 2 assuntos em 1 minuto, sempre ao final do dia, ou, se o assunto for muito interessante, 1 em 1, mas que tem. E também a Claronet TV, que nos transmite no canal 526, como eu brinco, né, no horário nobre do domingo às 9 da manhã, nas terças-feiras às 9 da manhã, e às quintas-feiras um programa inédito. Toda quinta um programa inédito. E nós teremos aí, amanhã nós teremos um programa muito interessante, que foi gravado com o chefe da delegacia da Polícia Rodoviária Federal, a delegacia número 2, aqui da região de Anápolis, Goiás, que fica na BR-060. Foi um programa muito gostoso e esclarecedor. Vamos falar um pouco sobre multas, sobre algumas outras coisas que vale a pena prestar atenção. E depois nós teremos mais, no início do próximo mês, aqueles 2 programas com a V12. Vale a pena conferir, são 2 programas, serão um episódio dividido, aliás, um programa dividido em 2 episódios, porque é um local tão bonito que não deu para fazer num episódio só e que vale a pena ser conferido sempre, né? Hoje eu tenho um convidado que eu estava com muita vontade de trazê-lo aqui. Eu sou fã dos programas que ele faz, daquilo que ele fala na mídia social, já disse isso aqui, já citei o programa dele algumas vezes, já dei o endereço digital dele aqui, da mídia, para a gente poder compartilhar e aqueles que gostam de automobilismo mesmo, poderem entender um pouco. E eu estou falando do Rodolfo Santos. Rodolfo, assim, de coração, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um grande prazer. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo espaço. Que bom que deu certo, né? A gente tentou marcar algumas vezes e, graças a Deus, hoje deu certo. Eu gosto que os meus ouvintes se inteirem bastante sobre os nossos convidados. E aí eu peço para que eles se apresentem com idade, alguns têm formação, outros largaram por conta de alguma paixão, a atividade principal hoje, e depois a gente termina essa apresentação com a trajetória no automobilismo. Como é que você entrou, como é que foram as coisas? Você pode compartilhar conosco? Claro, meu nome é Rodolfo Santos, eu sou empresário, eu hoje 100% no ramo de automobilismo, mas, enfim, eu sou um desses que comecei na faculdade, estudo foi interrompido por causa do automobilismo, mas sempre tive meus negócios paralelos, mas hoje eu estou 100% focado no automobilismo. Comecei muito cedo, com 7 anos no kart. 7 anos? 7 anos. E fui piloto até meus 22, talvez. Hoje eu estou com 35. Estava 10 anos longe do automobilismo. E acabei voltando de uma forma inesperada, que foi através da criação de conteúdo. Então, estou criando conteúdos para automobilismo, acabei caindo sem querer nesse mundo desde janeiro desse ano. E de lá para cá, voltei a ser piloto, corri mês passado, fui convidado a correr pela NASCAR Brasil, andei também de Porsche, na Porsche Cup. Então, estou reativando a minha carreira. Então,
Até 6 meses atrás eu falava que era um ex-piloto, agora não. Agora eu já volto a falar que eu sou um piloto. Não tem jeito de falar que é ex, mas... Não, né? na verdade nunca foi ex, né? Piloto é sempre piloto, mas eu estava fora da atividade. Então esse ano tô de volta. Você gosta de velocidade? Sempre gostei, desde os 7. Pois é, isso você remonta ao quê? Você, o que você acha que fez com que você gostasse tanto de velocidade? A minha família sempre teve o costume de acompanhar a Fórmula 1, principalmente, né, eu peguei o finalzinho do Senna e peguei desde o início do Rubinho ali, então era um programa cotidiano, todo domingo, parar, assistir televisão, ver a Fórmula 1, torcer. E aí eu tive a oportunidade de começar cedo. Tive a sorte de ter um amigo que já tinha corrido há um tempo atrás, acabou me presenteando com um macacão antigo dele. E dali eu já pedi para correr, já tive a experiência no kart, fui bem e aí foi seguindo. E como é que isso foi para a família? A mãe, principalmente, é mais temerosa. O pai, normalmente, é mais... Eu não sei lá na sua casa, mas é um normal, assim, né? Mas foi bem tranquilo. A minha mãe sempre, lógico, a mãe sempre fica com receio, mas minha mãe participava muito. Então ela entendia até onde ia a segurança do esporte, até onde não ia. Eu tive meus acidentes, tudo ao longo da trajetória, mas ela sabia que era um risco, de certa forma, controlado. Então, como ela participou muito, eu tive anos... Em 2005 eu fiz, acho que mais de 60 corridas. Então, dava mais de uma por média na semana, o ano inteiro, e ela acompanhou em praticamente todas. Então, ela era bem ativa comigo. É, interessante. Você tem outros irmãos dedicados a isso ou na família ficou só você? Não, quando eu comecei, meu irmão mais velho começou comigo, mas não era muito o que ele gostava. Ele ainda fez uma experiência ou outra com corridas de jet ski, mas ele acabou parando com o esporte e eu segui. Interessante. Agora, para quem acompanha suas mídias sociais, e eu acompanho, então eu posso falar isso para os amigos, você tem uma veia, o que mais destaca para mim, né? Você parece um engenheiro falando de uma máquina que você construiu. Então, outro dia eu ouvi falando sobre KERS, outro dia eu ouvi você falando sobre aquele regenerador H, tem até MGU-H. Isso, MGU, tem o MGU-H e tem o outro. E o K. Então, MGU-K, né? Isso. Então, e a gente vendo isso, depois eu vi você fazendo comparação de dois pilotos com frenagem, com entrada de curvas diferentes, que é uma coisa que eu analiso. Eu, por exemplo, eu assisto as corridas e eu amo falar assim, não, aquele ali não estava errado do acidente, não. Quem está errado é o outro que freou antes. Se você for prestar atenção, a frenagem dele era uma, e para segurar a posição, porque o carro está saindo melhor do que entrando na curva, ele antecipou a freada, o outro veio e acertou ele. Então, assim, tem algumas malandragens, algumas coisas que a gente conhece bem. E aí, por que você resolveu pegar por esse lado, uma vez que isso não é comum e é difícil pra caramba? Você precisa ter um conhecimento. Como eu falei no início, foi completamente sem querer, não foi uma coisa programada, premeditada. No começo do ano, eu não atuava em rede social, eu resolvi postar um vídeo onde eu vi uma câmera on-board do Fernando Alonso, que eu via ele alterando o carro, o setup do carro 16 vezes durante uma mesma volta numa classificação. E aquilo chamou muita atenção. Falei, como que ninguém está falando sobre isso? Isso aqui é espetacular. Ele tem 40 anos de idade e olha o que ele está fazendo. E fiz um vídeo explicando o que ele estava fazendo. Que eu percebi que as pessoas não estavam entendendo aquela on-board. E dormi. Postei o vídeo, dormi. Quando eu acordei, tinha, 300 mil visualizações, 400 mil. E aí eu assustei, a coisa viralizou. E aí eu vi que nos comentários muita gente levou para um outro lado, falando assim, mas parece que ele está jogando um videogame. É muito fácil. Os casos de hoje são muito fáceis. E eu resolvi mostrar o outro lado. Não é fácil, vou mostrar então a parte física, a parte da força G, tudo que envolve ali.
Porque eu fui piloto a minha vida inteira, então, além da parte técnica, eu tive ali dentro, não de um Fórmula 1, mas de um carro quase tão potente quanto, e eu sei o desgaste físico que é, eu sei tudo que envolve. Fiz o vídeo, postei o vídeo, também não tinha a menor pretensão dele viralizar, e aí esse ficou sem controle. Felipe Massa postou esse vídeo, até hoje é o vídeo mais assistido da conta do Felipe Massa. Esse vídeo, sei lá, passou de 3 milhões de visualizações. E aí eu vi que tinha um nicho ali que ninguém estava atuando, que era justamente mostrar essa parte técnica para pessoas que não é tão conhecedoras do esporte. A Fórmula 1 recebeu muitos fãs, renovou o público depois do seriado que a Netflix trouxe em 2020, ali na pandemia. E esse público é novo, está chegando agora e eles estão interessados pelos bastidores da Fórmula 1, que foi o que eles viram lá na série, e não tem ninguém explicando, principalmente aqui no Brasil. Então, eu resolvi ir para esse lado. A parte técnica do carro, a Fórmula é muito complexa. Quem sou eu para saber tudo da Fórmula 1? É impossível. Tem muita coisa ali que é escondida, mas eu sempre fui um piloto que queria entender tudo que o carro estava... Por que estava acontecendo isso? Por que o engenheiro ia endurecer uma mola? Por que a gente ia levantar a altura? O que mudava na aerodinâmica quando a gente mexia um grau a mais ou a menos? Então eu sempre quis entender isso tudo. Sempre adorei ver telemetria. Então eu estou juntando toda essa experiência, lógico, estou estudando o dobro sobre o assunto para poder trazer isso numa linguagem mais facilitada. Porque o grande problema que a gente tem é comunicação, né? Comunicação é uma coisa complicada. Quando alguém está nos vendo aqui pelo vídeo, nós temos o nosso gestual, nós temos a nossa forma de expressar, nós temos a tonalidade da voz, tá? É até interessante. Agora, você explicar uma coisa técnica, mesmo com esses recursos, é mais complicado. Eu brinco que eu via e acompanhei, você teve, vamos falar que você teve dos 7 aos 22 correndo, 15 anos, vamos colocar assim, envolvido mais com o automobilismo. Eu devo ter pelo menos umas 3 vezes mais, mas não com a área técnica. Eu sempre gostei da área mais desportiva, né? Mas acompanhando as Stock Car, acompanhando Fórmula 1 e tudo isso, e todas as categorias que eu conseguia, eu digo que se você está 2,5 segundos atrás do primeiro concorrente seu, para você baixar para 1,5 segundos, às vezes não é tão complicado. Às vezes é só uma calibragem diferente, uma frenagem diferente, estudar ele, fazer alguma coisa ali que ele está fazendo e tal, papapá. Mas para tirar 1 segundo, aí vem acidente, motor que você quebra, aí é penoso pra caramba. Com a telemetria, com isso, com toda a parafernália eletrônica que nós temos hoje, você acha que isso separa um pouco mais aquele piloto mais hábil do menos hábil, uma vez que as informações, elas quase sempre estão disponíveis, não é sempre, mas quase sempre estão disponíveis para todos? Olha, hoje você tem uma grande diferença da Fórmula 1 de hoje para a Fórmula 1 de 20 anos atrás e para trás ainda, a questão da telemetria, a quantidade de informações que você tem em tempo real. Antigamente, vamos colocar a década de 80 para um engenheiro mexer no carro, era 100% a informação que o piloto passava. Hoje não. E tinha normalmente que ser mais quando ele parava, né? Justamente. Ele não tinha. Hoje ainda também não tem muito recurso lá dentro do carro, mas o engenheiro esperava o piloto ir para o boxe e perguntava: e aí, como é que está o carro? O que você me fala? Se o piloto dá a informação errada, o engenheiro vai para um caminho errado. E aí ele se perde todo durante o final de semana. Hoje, nesse quesito, é mais fácil por um lado, porque hoje, muitas vezes, o engenheiro que dá a informação para o piloto, no meio da corrida ele já fala, está acontecendo isso e isso, faça isso, isso e isso. Então hoje a informação ela
vem do engenheiro para o piloto algumas vezes. Por outro lado, hoje o piloto ele tem que ser quase um engenheiro. Hoje não cabe mais na Fórmula 1 um piloto que não entenda do conceito da engenharia dentro do carro. Um Piquet da vida, se não for um desses, não cabe. O Piquet ele é acima da média, né? O Piquet ele revolucionou muita coisa na Fórmula 1. Ele inventou muita coisa. Ele inventou né? pit stop, ele inventou abastecimento, ele inventou cobertor de pneus. O Piquet é o Piquet. Água no carro para ir jogando fora, para perder peso. Não tem... O Piquet é fora da curva, mas eu não sei se tanto quanto o Piquet, que tinha essas ideias criativas, mas tem que ser um piloto que entenda tudo, assim. Hoje não cabe mais. O Rubinho era um cara que era muito bom nisso, entendia muito bem o carro, sabia passar boas informações, praticamente era sempre escalado para os testes de tudo no carro. Acertava carro de outros. Ao invés do Schumacher, ele é o cara que desenvolvia mais setup. Então hoje a Fórmula 1 pede um piloto mais assim. E o nível técnico dos pilotos também, na minha opinião, a gente tem hoje o grid mais alto nível da história. Não consigo ver um grid que tenha um nível técnico tão alto. Aí, lógico, eu não estou separando 2, 3 pilotos e comparando com Senna, Prost, Mansell, não. Mas no geral, hoje você tem 20 pilotos, você não tem um mediano. Você pega o pior piloto do grid da Fórmula 1, coloca ele em qualquer categoria que ele vai estar no top 3. O nível hoje é muito alto. Ele pode ser o cara que comprou o assento, que ele merecia estar ali, né? Isso que quer dizer. Assim, mais ou menos, por aí. Assim, hoje você tem, por exemplo, você tem o caso mais conhecido que é o Lance Stroll, filho do Lawrence, que é o dono da equipe. Mas você pega mesmo o Lance, mesmo ele tendo comprado a equipe para ele andar, ele foi campeão de Fórmula 3. Então, assim, não é qualquer um. Você pega hoje o piloto que talvez estaria com um nível mais aquém da Fórmula 1, que é o Logan Sargent. Ele é campeão mundial de kart. Então, o nível hoje é muito alto. Hoje você pode separar tranquilamente aí dos 20, uns 8 gênios que estão para lá, para cá, mas estão nesse patamar aí dos grandes. Prost, Mansell e tudo. A gente conversando sobre o Stroll, o que você acha que vai acontecer? Porque ele pegou uma pedreira, né? Ele pegou a maior da vida dele. É brincadeira. O cara colocar um Alonso para ir lá e depois não conseguir acompanhar o Alonso, achando que era só a idade o diferencial, né? Na verdade, assim, ele pegou o Vettel, que também era 4 vezes campeão do mundo, mas o Vettel, quando ele sai da Ferrari, o Vettel sai muito desmotivado e não estava rendendo mais o que era o Vettel no auge. Então, o Stroll andou atrás, mas era um pouco mais próximo. O Alonso, não sei o que acontece com ele, que a motivação dele parece que só aumenta, então meio segundo toda a corrida, difícil. O Stroll andou na frente dele uma única vez esse ano. Não, a quantidade de pódio que o Alonso tem esse ano e o Stroll tem é brincadeira. O Stroll não tem. O Alonso, se não falha a memória, 5? Não sei. 5 ou 6 estava na minha mente, mas enfim. O Alonso tem, acho que 70% dos pontos da equipe é dele. Então, a diferença agora apareceu. E você acha que existe possibilidade do Stroll voltar mesmo pro tênis, como o pessoal tá falando? Saiu na mídia essa semana, né? Acho estranho essa conversa. Eu não sabia nem que ele jogava tênis, mas acho estranho. Eu acho que o Alonso para final de 2025. Chega num momento também que a idade, né? Ele não consegue compensar na experiência. E talvez o Stroll aproveite dessa aposentadoria do Alonso para seguir com talvez um piloto do lado dele que não seja tão forte quanto o Alonso. Não sei. As equipes... depois que a Liberty Media comprou a Fórmula 1, mudou muito, né? Total. E eles estão fazendo agora esse grande movimento para limitar gastos, que isso já vinha um pouco, esse movimento, e também existe uma regra na Fórmula 1, não sei se os amigos sabem, de aquilo que é desenvolvido lá com motor, suspensão, seja o que for,
ele tem que ser desenvolvido e também depois ser, no mínimo, cabível em veículos normais, nossos. Porque senão ele sai um pouco do desenvolvimento da Fórmula 1. Quer dizer, se não for intercambiável ali a tecnologia e tudo, se não puder trocar, então você não desenvolve mais. E é por isso que eles devem abandonar essa sigla de letrinhas aí, essa sopa de letrinhas que você falou, né? O que você pensa com relação a essa limitação de orçamentos e se você acha que a gente tem esse modelo na NASCAR, a gente tem esse modelo em diversas outras categorias. No Brasil, a Stock Car não tem uma limitação assim, mas você tem motores preparados pelos mesmos, pela mesma equipe. Na HB20 também, nós temos uma equipe só que faz isso tudo. Na NASCAR Brasil também é a mesma coisa. Porsche Cup também. Na Porsche. Então, o que você acha? Você acha que tende a dar uma nivelada e que isso vai diminuir um pouco a categoria e vai virar mais glamour, ou você acha mais show, ou você acha que isso não pode acontecer? A Fórmula 1 vinha dali de 2010 até 2020, 2019, antes da pandemia, ela vinha numa situação que ela provavelmente ia acabar, porque a Mercedes, equipes grandes, Mercedes, Ferrari, Red Bull, elas chegavam a ter orçamentos de 600, 700 milhões. Enquanto uma Williams tinha 100 milhões, 150 milhões. Então, assim, não dava mais, a Fórmula 1 estava indo para um caminho sem volta. Criaram o teto de gasto. Eu acho que foi uma evolução enorme que teve para a categoria. Hoje, todas as equipes são obrigadas a ter um teto que hoje está em 135 milhões. Então, muita gente esquece que a Fórmula 1 é um campeonato de construtores. Antes dela ser um campeonato de pilotos, é um campeonato de construtores. Isso significa que cada um tem que construir o seu carro. É uma competição para ver quem faz o melhor carro. Lógico, e aí você tem um conjunto com o piloto. Mas antes de tudo é o carro. E as maiores premiações são para os construtores e não para os pilotos, né? Exato, a pontuação ali, a colocação final das equipes, você pega todo o orçamento da Fórmula 1, uma parte desse orçamento, ela vai ser dividida conforme a sua colocação no final do ano. Então, você tinha uma Mercedes que gastava 600 milhões, com esse orçamento ela ia ficar na frente mesmo, entre os três, e aí ela ia receber mais dinheiro ainda. E uma Williams que não tinha dinheiro para gastar, ia ficar lá atrás e receber menos dinheiro, virava um círculo vicioso. Então, hoje deu uma equilibrada. Eu acho que a longo prazo vai dar uma equilibrada legal no campeonato. Já começamos a ver isso. Se tirasse a Red Bull com o Verstappen, você tinha um campeonato super equilibrado. Claro. Você tem hoje classificações, a maioria, que o Q3 ali, o top 10, está dentro do mesmo segundo. Isso era difícil de ver na Fórmula 1. Então, acho que deu uma evoluída. Inclusive, McLaren... Sim, você está com uma alternância Williams, da segunda força ali. Que é curioso, você viu? A Haas às vezes aparece ali na frente. Exatamente, Haas aparecendo também, às vezes no top 10 ali. Então, Eu acho que esse teto de orçamentos acho que é muito positivo. A questão dos motores, como você bem colocou, a Fórmula 1 sempre foi um laboratório para os carros de rua. Então não faz sentido para uma montadora que está lá na Fórmula 1 desenvolver um produto que ela não vai conseguir aplicar no seu carro de rua. Ela está lá para isso. Por isso que a gente... E aí é uma pena, mas faz parte do mercado de hoje. A gente saiu dos V12 para o V10 e hoje nós estamos num V6, 1.6 e híbrido. Então, assim, faz parte de tentar desenvolver um motor mais econômico, com mais potência. A parte híbrida hoje é o que está dominando o mercado, então a Fórmula 1 foi por esse caminho também. Para 2026 a gente tem uma mudança que sai o MGU-H, que é a recuperação da energia pelo calor do escapamento. Isso ficou inviável, era tão complexo e tão caro que as montadoras perceberam que isso nunca ia ser aplicado nos carros de rua. Por isso que estão tirando da Fórmula 1, porque não faz sentido ter uma tecnologia que não vai ser aproveitada nos carros de rua. Então, para 2026 entra também um combustível, biocombustível.
ela está indo para esse caminho da sustentabilidade. Mas aquela ideia de combustível sintético. Eles vão ter um combustível, não divulgaram 100% das informações, a única coisa que a gente sabe é um combustível 100%, qual que é o termo que se usa? Sem queima de carbono fóssil. É isso. Então, exatamente qual combustível vai ser, eu não sei ainda. Mas é um combustível que é 100% sem queima de carbono fóssil. A gente vai ter entrada da Audi 2026. Ela vai fazer o próprio motor também, então tem mais uma fabricante de motor. Hoje a gente tem 4, vai passar a ter 5 com a Audi. Então, eu acho que está indo para um bom caminho. Ainda tem que achar uma solução, porque é fácil você colocar um teto de gastos agora, depois de 70 anos de Fórmula 1, onde a Ferrari tem uma estrutura imensa, a Mercedes tem, a Red Bull tem, e a Williams com uma estrutura pequena, barrada por um teto, não consegue evoluir. Então, ainda precisa achar uma solução para as estruturas e não para o gasto da construção do carro. Mas eu acho que está indo por um bom caminho. A Liberty deu uma revolucionada. Existe a Fórmula 1 antes da Liberty e depois da Liberty. Sem dúvida, sem dúvida. E assim, a sacada com o público, a interação com o público, a interação com as mídias e tudo é outro nível de trabalho, né? O americano é bom nisso. Venhamos e convenhamos, não tem jeito. Se falou em marketing... eles dominam. Eles dominam e sabem fazer show. Corrida, lá tem corrida, se brincar, 4 vezes por semana em todos os estados, né? Deve ter NASCAR lá, você tem 4, 5 divisões da NASCAR, aí você tem a Indy, você tem Monster Truck, você tem muita variedade nos Estados Unidos. E a Fórmula 1 lá, se fosse lá 10 anos atrás, tem uma história engraçada que o Tony Kanaan conta, ele é muito amigo do Rubinho, e ele conta que ele estava num restaurante com o Rubinho, lá nos Estados Unidos. Chega uma moça, chega pro Rubinho, pede para tirar uma foto. O Rubinho levanta, claro, vamos tirar. Ela entrega a câmera pro Rubinho e abraça o Tony. Para ela, o Rubinho era só um amigo do Tony. Claro. O famoso era o Tony. E o Tony conta isso, rindo da situação, mas eu fui lá em 2010, talvez, e eu fui conversar, eu estava dentro de Daytona e fui conversar com o pessoal que trabalha nas lojas. Eles não conhecem ninguém, hoje mudou, mas na época não conheciam ninguém da Fórmula 1. Não sabiam quem era Fernando Alonso, Michael Schumacher, ninguém. Então é um mundo à parte. Hoje o americano entrou de cabeça. A gente vai ter corrida em Las Vegas esse ano, nas ruas. Então tá mudando o esporte lá. O americano é um pouco fechado, né? Eu não sei, já tem algum tempo que eu não convivo mais lá, mas eu lembro uma vez que eu fui para a escola e eles perguntavam, por eu ser do Brasil, por que eu usava roupa. Então, perguntaram para mim, isso não é história, não. É porque índio agora está ficando civilizado. Chegou um pessoal da cidade na minha tribo e trouxe a roupa. Agora a gente usa roupa, mas é tudo emprestado, não preocupa não. Dentro daquilo que eu tenho vontade de conversar contigo, eu tenho vontade de saber a sua opinião sobre os pilotos brasileiros. O brasileiro gosta e nós temos uma fama vindo lá do Emerson que é incrível, né? Nós tivemos grandes nomes e que ainda permeiam pelo automobilismo de um lado do outro. Nós temos dirigente da McLaren que é brasileiro, nós temos o Hélio que ainda corre, nós temos o Tony que ainda corre aqui e corre lá. Nós temos o Rubinho, que aliás na Stock Car tem o quê? 5, 6? Tem o Rubinho, tem o Nelsinho, tem o Massa, tem o Tony. Tem o ex-Fórmula 1 lá, a gente tem o... Esses 4 foi ex-Fórmula 1. O Tony não chegou a andar. O Tony não correu. O Tony deve ter testado Fórmula 1. Não, mas eu estou falando de corrida, é o Rubinho, o Nelsinho e o Massa. A gente tem mais, tá me fugindo o nome aqui, depois vão me bater, mas que eu tô com... Mas não briga não, que a culpa é minha. Não, mas a gente tem mais um piloto lá, ex-Fórmula 1,
Venceu corrida agora, recente? Fórmula 1? Sim. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome. Pois é, e mas trago. aí, então nós temos uma gama de pilotos que nos trouxeram muita alegria. Eu vivi mais a era Senna e Piquet. Aliás, eu comecei a assistir corrida com Emerson campeão, né? Sensacional. Foi um negócio incrível. Porque ali era bem mais difícil. Até pela mortandade de piloto a cada ano, né? E assim, eu sempre falo que o Emerson, o Senna, para mim, foi o melhor brasileiro piloto da história, mas o Emerson foi o mais importante. Sem o Emerson a gente não ia ter Piquet, a gente não ia ter Senna, a gente não ia ter Rubinho, Massa e por aí vai. Então o Emerson que mostrou e abriu as portas do automobilismo para o Brasil. Então, importantíssimo. E na época dele, só para te completar, você tinha uma mortalidade de pelo menos um piloto por temporada. Eu até falo isso em algum vídeo meu. Imagina se quando começa a temporada, você sempre faz aquela foto ali com todos os pilotos no início. No final vai faltar. Alguém não vai estar lá no final do ano. Então era uma coisa absurda. O perigo era ali, do lado. Era muito perigoso. E assim, o pessoal não... Você vê, o Emerson é um cara que é homenageado fora do Brasil inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Tem provas onde o Emerson vai, que eles levam o carro antigo dele para ele poder dar volta em pista. Tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Tanto faz. É homenagem ao piloto em qualquer lugar, né? Agora a Lotus lançou uma série de veículos. Você viu que coisa linda? Lindo. Que coisa linda. Uma série de veículos com pintura e o nome Emerson Fittipaldi. Então, assim, você falou uma coisa muito, muito interessante que pouca gente reconhece. Que ele foi o cara que abriu a porta. Ele foi o mais importante nesse sentido. Sem a menor sombra de dúvida. E outra coisa, foi o único que fez uma equipe brasileira para correr na Fórmula 1. A única equipe brasileira foi a que ele construiu. E ele corria. Ele tinha uma equipe brasileira com pilotos brasileiros. Com pilotos brasileiros e o carro desenvolvido... Tudo aqui. Por nada mais, nada menos que os melhores... Verdade. Pouca gente sabe disso. Adrian Newey. Adrian Newey passou pela Copersucar. Começou, né? Início da carreira dele. Começou na Copersucar. Ele havia trabalhado com o Emerson um pouco, né? E aí os dois já tinham... E o Emerson falou, esse é o cara. Eu fico imaginando o carro pensado pelo Emerson, tanto que não deve ser bom, cara. Porque ele é fera. E ele tem uma marca, né? Eu não sei se desenvolveu isso, mas ele tem uma... Eu não tenho informação, mas ele tinha o carro dele, mas eu não sei o que desenrolou. O que deu, né? Dívida eu sei que deu, muito. Inclusive, em Miami, se não falha a memória, tem uma rua com o nome dele. Eu tive a oportunidade de entrevistar na semana passada o neto dele, o Pietro. O Pietro. E o Pietro tem um recorde. A família Fittipaldi é tão importante. O Pietro, ele é o único neto de piloto de Fórmula 1 que correu pela Fórmula 1. O Pietro com 2 corridas, nenhum outro. A gente tem Nico Rosberg com Keck Rosberg, a gente tem vários. Verstappen com Jos Verstappen, mas neto, o Pietro é o único. E eu falei para ele, eu acho que esse recorde você vai ficar com ele para sempre, porque é dificílimo bater isso. Você produzir um filho é difícil, agora um neto com talento... Eu tive o prazer de tomar um café com o Emerson numa das provas de Fórmula 1 lá em São Paulo, e aí tem até uma foto nossa, porque você tem que comprovar, porque você fala as coisas e o pessoal fala, para com isso, né? E eu perguntei uma coisa para ele porque o Emerson está sempre com o mesmo corpo, né? E isso me chama a atenção. Eu falei, o cara é sempre, né, fininho, arrumado. Eu falei, você exercita muito e tal. Aí ele falou, olha, agora nem tanto, né? Mas eu tomo cuidado, porque desde o início da carreira até agora, se eu entrar no carro que eu corria, eu não preciso mudar o banco. Boa resposta.
Você imagina o que é isso? Eu falei isso, inclusive, pro Pietro. O Pietro estava me contando da estreia dele na Fórmula 1, que ele foi avisar, ele estava há 9 meses sem sentar num carro de corrida. Foi a primeira vez que aconteceu isso na carreira dele, por causa da pandemia. E ele recebeu o chamado da Haas, acho que uma semana antes, porque foi quando o Romain Grosjean bateu, se acidentou. E aí eu brinquei com ele isso, eu falei, Pietro, o automobilismo, cada vez ele me mostra que ele é um esporte que as melhores oportunidades, elas nunca te avisam quando vai aparecer, e é sempre assim, de última hora. Eu estava em casa, aposentado, numa quarta-feira recebi uma ligação me convidando para andar de NASCAR em 2 dias, depois de 10 anos parado. Então, eu acho que o Emerson deve ter isso também, que... Em mente. Você tem que estar sempre pronto, você nunca sabe quando a Fórmula 1 vai te convidar para fazer um evento, pra você andar no seu carro, igual ele sempre faz, direto ele faz como você colocou. Então, ele é um cara que está sempre preparado. Bom, voltando aos nossos pilotos, nós temos piloto aí acho que, aí eu não sou muito bom nisso não, isso é com você, eu vou só puxar na memória alguma coisa das aqui. Categorias de base? Mas nós temos F2, F3, eu sei que tem essas duas, que F2 A gente tá com uma safra muito boa de pilotos. Não, mas assim, é o menino do Emerson, o Neto, que é irmão do Pietro. O irmão do Enzo. Pietro, Enzo. Enzo Fittipaldi. E na Fórmula 3 é o Gabriel Bortoleto. 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 A gente tem ele que tá liderando e vai ser campeão não, em ele Monza. Não tem jeito de não ser campeão, né? Ele pode ser campeão sem ir pra pista. Ele só precisa de 1 ponto. Então, ele é o virtual campeão. A gente tem o Pietro, que está lá de teste na Haas. A gente tem o campeão da Fórmula 2, que é o Drogovic. Sim. A gente tem que estar de testes também na Aston Martin. A gente tem... Ele já está na academia, né? Ele já veio da academia e ele é teste da Aston Martin. Agora é teste já. Sim, sim. Tá. Esse ano ele quase estreou porque o Lance Stroll fraturou o punho e estava na iminência se o Drogovic ia correr, é verdade. Na primeira etapa. A gente tem um piloto muito bom, que pouco se fala dele, que é o Rafa Câmara. Esse é muito bom. Esse é do gabarito ali do Bortoleto também. E ele está correndo onde? Ele corre da Fórmula Regional Europeia, que a gente chama de FRECA. É o antigo Fórmula 3. Você correu na Europa? Eu fiz teste? Fiz Fórmula 3 Sul-Americana aqui e fui para lá para fazer testes, com a iminência de correr o ano seguinte na categoria que hoje virou Fórmula 3. Ela transformou em GP3, depois virou Fórmula 3 atual. E eu fiz meus testes na Europa, 2 pistas, fui bem, estava com o contrato na mão e acabei perdendo meu patrocínio que eu tinha e acabei voltando para o Brasil. Então não cheguei a correr, eu estava com o contrato na mão e devolvi o contrato. Sim, porque se você não tiver o que se gasta de dinheiro para chegar... É brincadeira. E para você se manter lá, gente, perder patrocínio é tão fácil. Eu estava vendo aquela moça que tomou uma atitude aí um pouco impensada, que foi cuspir numa pessoa que é Uber. E aí ela tem um café em Goiânia, eu tinha. Porque agora o café fechou em coisa de 2, 3 dias. E às vezes acontece uma coisa na direção da empresa, em 2, 3 dias eles cortam aquilo que eles puderem. A gente teve piloto que trapaceou em jogo virtual, e isso foi para mídia, ele perdeu o contrato. A gente teve piloto que fez uma ofensa racista num jogo também, perdeu o contrato que tinha com a academia de pilotos. Então, hoje, com a internet, informação é difícil você segurar. Se o piloto dá um deslize ali, é muito dinheiro. Então, a empresa, se ele não representar uma boa imagem para a empresa, perde na hora. Porque o que a empresa compra é a imagem dele, né? Exato. Quem coloca a logomarca no seu veículo, ela não comprou aquela corrida. Ela está aliando a imagem dela de um desportista bem-sucedido, seja
saúde, seja de vitórias em pista, enfim. Ela quer se aliar à imagem do atleta. E vale para tudo, Vale né? pra tudo. A gente Fora tem que pensar da isso, pista e fora dentro da da pista. pista e dentro da pista. Que muita gente acha, não, eu entrego bem o que eu tenho que entregar. Não é, eu entrego, olha, já vem, a produção desse programa, eu vou demitir todo mundo o dia. Porque eles sempre vêm falar que meu tempo, a hora que eu estou na metade da minha pauta, está acabando. Vou te contar, viu? Mas, e você acha que o Gabriel e o Enzo, eles têm, é o Enzo, não é o Pietro? Sim, Né? o Pietro já está de testes. O Enzo que está na Fórmula 2. Pois é, eles têm a possibilidade de ir para a Fórmula 1? Porque assim, é o final, assim, o final é o ápice, né? Sim, não todo é final. mundo que está em monoposto na Europa, o sonho é ir para a Fórmula 1. Poucos pilotos não querem Fórmula 1 como objetivo principal, aí segue para os Estados Unidos ou vai correr de carro GT. Mas falando deles, o Bortoleto está numa situação muito positiva, que ele está fazendo o primeiro ano de Fórmula 3, já sendo campeão de forma dominante. Ele tem o Fernando Alonso por trás dele. Então, o Alonso é uma pessoa que se mantém próxima a ele, além de ser um coach, é um cara que ele já relatou que é super acessível com ele. Tudo que ele precisa, ele pode ligar para o Alonso, que o Alonso Mas ajuda. o Alonso não é manager dele. Não, ele tem o manager dele, mas o Alonso é como se fosse um coach para ele. Ok. Ele recebe essa assessoria do Alonso. E o Bortoleto, assim, ele já está impressionando muito lá na Europa. Todos os gênios, vamos colocar assim, Leclerc, Russell, Piastri, esses todos, Hamilton, eles foram campeões nos primeiros anos de cada categoria. Sim. E aí chega na Fórmula 1, são os gênios que são. E o Bortoleto está seguindo esse caminho. Se ele vai para a Fórmula 2 ano que vem e é campeão, aí esquece. Aí ele está na Fórmula 1 em equipe grande. Sem muitas delongas, Verstappen é mais gênio do que Hamilton? Não, para mim não. Para mim não. Eu tenho minha opinião que eu apanho às vezes por dar essa opinião, mas para mim o Hamilton é o cara mais completo que já pisou no automobilismo. Não tem. Você acha que o Alonso segura mais pneu do que o Hamilton? Não. Eu sou fã do Alonso, número 1. Para mim, entre os 5 melhores da história. Mas o Hamilton é muito diferente. Ele é muito completo, Ele é né? muito completo em tudo. O Senna era mais rápido que ele. Para mim, o Senna foi o cara mais rápido que já pisou também na Fórmula 1. Mas o Hamilton, no todo o resto, o Hamilton, se ele não é o número 1, ele é o número 2. Se ele não é o número 1, ele é o número 3. Ele tá sempre ali. Então, na média dele, geral, não tem ninguém igual a ele. O Verstappen tem o que falar, vai estar entre os maiores. Mas eu acho que ainda é cedo para colocar ele nesse patamar. Ele está indo para o 3º título. Eu até brinquei ontem. E se ele não ganha mais nada? Como é que você vai colocar ele do lado de um cara que foi 7 vezes campeão do mundo? Não dá ainda. O grande problema é que a gente tinha, eu vou finalizar. O grande problema é que a gente tinha, assim, 4 títulos, 3 títulos. 2 títulos, 4 títulos, 3 títulos. E aí me vem o Hamilton e coloca o teto aqui. Aí o nível subiu tanto que hoje quem tem um título de Fórmula 1 está renegado a 5º plano. E não é bem assim, né? Não é. O cara pode ter um título de Fórmula 1. O Alonso é bicampeão e assim, dependendo da situação, poderia ter 5. Só que ele fez algumas escolhas erradas. Bom, Rodolfo Santos, que papo legal, acho que ia longe. Muito obrigado pela sua presença aqui. Quando é que você vai representar a Anápolis novamente em alguma pista? Não sei, gostaria muito de saber também, eu não tenho nada certo, como eu disse, foi um convite super de última hora. Espero receber mais convites assim até o final do ano, mas não sei, ainda não tem nada certo. Mas existe perspectiva de na próxima temporada, ou negociação, na próxima temporada, a gente, quem sabe, vê-lo em alguma categoria? É uma vontade que eu tenho. Está trabalhando para isso? Comecei. Com o mês passado eu comecei a ir tentando me achar em algum desses grids, seja Porsche Cup, NASCAR ou enfim, qualquer outra coisa do tipo. Ok, torcemos por isso, viu?
Obrigado. Aqui você vai levar o brinde nosso, que é um bloquinho de anotações com uma caneta muito útil, que é o apoio da MK Marketing e Promoções, nosso amigo Marcelo. E dessa vez ele me ouviu e colocou o telefone aqui, ó. Então fica mais fácil de procurar ele para poder fazer os brindes com a equipe deles. Muito obrigado, é uma lembrança da Motoricia para você. E essa câmera é sua para você ficar à vontade de despedir dos nossos espectadores, também na telona, porque você vai passar na televisão também, e dar suas considerações finais. Bom, agradeço primeiro a oportunidade de estar aqui, o espaço, agradeço a todo mundo que acompanhou esse papo e dizer que quem quiser acompanhar um pouquinho mais do que eu falo sobre automobilismo, me segue lá nas redes, que eu tento passar um pouquinho do que eu Pode estar conheço. Seu endereço, não tem problema não. É @Rodolfo com PH _Santos. Vão me achar lá e tenho certeza que alguma coisa eu vou conseguir ensinar para todo mundo. E se você não quiser aprender, porque você não quis, porque tá fácil de aprender com ele. Muito obrigado a todos, Deus abençoe e nos encontramos na próxima. Nos siga. Eduardo, muito obrigado por nos receber novamente aqui na Eduardo Veículos. Essa que tem sido a empresa que mais se destaca no segmento de veículos usados em Anápolis, principalmente 2023, que foi um ano que começou, na verdade, pós-pandemia, né? Porque 2022 ainda teve aquele... E aí, governo novo e tal. Então, parabéns pelo sucesso, parabéns por tudo. E hoje nós vamos fazer... A Motoricia hoje vai colocar o Eduardo numa situação interessante. Ele vai ser o nosso comentarista. Eu trouxe aqui elencado algumas perguntas, algumas análises extremamente difíceis de que quem não estiver no mercado não vai saber falar, não vai saber o que é, e nós vamos perguntar para o Eduardo, com a sabedoria que ele tem, com o conhecimento que ele tem do mercado, e ele vai explicar para os amigos do Motoricia e da Eduardo Veículos. E aí nós vamos explorar um pouco, Eduardo, o conhecimento dele. Eduardo, eu anotei aqui que as vendas de agosto de 23 foram 1,4% maiores do que agosto de 22. Porém, nós tivemos um decréscimo de 8,7% com relação a julho. E nós estamos falando de emplacamentos de veículos novos. Eu sei que o seu setor é usados, mas você é uma pessoa muito antenada. Conta para mim qual a impressão do Eduardo, da Eduardo Veículos, sobre esse assunto. Olha só, Valeriano e todos os amigos do Motoricia, na verdade, até na minha loja, em relação ao mês de agosto, foi um dos melhores meses que a gente teve com relação a vendas. E as vendas dos novos, ela acaba refletindo para a gente. Sem dúvida. Porque vende o novo, entra o seminovo, na troca a gente vai negociando, então acaba sendo bom para todo mundo. Isso é um conjunto de fatores que é bom para todos. E em relação às vendas, eu até nesse mês, agora eu fiz uma live comentando sobre as 5 marcas mais vendidas, ou melhor, os 5 carros mais vendidos. Que em primeiro lugar foi Estrada, depois veio Polo, veio HB20, veio Onix e assim sucessivamente. Então assim, teve um ganho muito grande em relação às vendas no geral. Eu vi que realmente o mercado deu uma crescida. Eu acredito que eu estou um pouco na contramão, que muitas pessoas têm reclamado, mas a maioria das pessoas que reclamam de vendas são pessoas que às vezes estão ali estagnadas com o seu negócio, na busca de melhorias, na busca de marketing, na busca de fazer uma nova propaganda, né? Na busca de novos conhecimentos. Então essas pessoas que não têm buscado isso, elas estão perdendo. Em relação às vendas, eu acredito que vai crescer mais ainda nesse ano. Em relação a julho, o que você acha que pode ter afetado o mercado que fez com que o agosto, a despeito de ter sido um mês bom, foi um pouco menos do que julho? Você acha que aquele programa governamental que veio final de maio, junho e pegou um pouco de julho, ele puxou para cima e agora as coisas estabilizaram novamente? Com certeza influenciou muito, na minha opinião, porque aquele assunto que o governo lançou aí, da baixa dos valores ali, deu uma guinada para as pessoas querer comprar.
E o Júlio ali acabou que ainda pegou esse resto dessas negociações que as pessoas foram ali atrás para poder fazer um bom negócio na cabeça deles, né? Aham. E acabou que vendeu mais no mês de julho, na minha opinião, que tem muito a ver. Que acaba que o governo teve ali seu respaldo do que eles fizeram. Eles conseguiram ter o sucesso do que eles planejaram ali. Acho que foi um pouco disso aí mesmo. Um pouco disso que influenciou. E mesmo no mês de agosto teve uma sequência boa também, que não foi ruim, foi um mês excelente. O início de agosto afetou bastante, trouxe muito daquilo que vem em julho, mas o final já deu Foi um pouco menos, mas ainda conseguiu ser um mês bom ainda. E para setembro também, se Deus quiser, vai ser um mês excelente. Nós, inclusive, falando sobre isso, você já fez uma live, inclusive comentou conosco, falando sobre as 3 marcas, ou você falou das 5, né? Os 5 5 carros. mais vendidos. E a gente vê que essas 3 marcas, elas despontam, que Na em liderança. primeiro lugar, disparado a Fiat, muito puxado por seu comercial leve, que é a Estrada, e agora com o motor 1.3 turbo, eu acho que, e um pequeno facelift, né? 1.0 turbo, né? 1.0 turbo, eu acho que ele vai subir muito, acho que vai dar um up melhor ainda, porque a motorização num carro, ela é importante, principalmente num carro de carga, né? Ela manda muito. Agora, principalmente a Estrada, que ela é voltada mais para o público ali, às vezes um pouco mais assim, seleto, que vamos dizer que a Estrada vende muito, foi o carro mais vendido do mês passado. Mas essa mudança de motor 1.0 para 1.3 ali, a gente vai ter que aguardar para ver o que vai ser o resultado. Porque o comprador da Estrada, ele é mais assim, vamos dizer assim, mais do cara da fazenda, o cara que compra o carro para trabalhar, porque ela aguenta muito. E o turbo, ele associa muito com um carro mais esportivo. Vamos aguardar para ver como é que vai ser a reação das pessoas, né? Porque é 1.3 aqui normal, tradicional, estava vendendo pra caramba. Eles estão mudando uma coisa que está dando certo. Vamos arriscar para ver o que vai acontecer, né? Vamos ver se eles aprenderam com o Eduardo, né? Mudar sempre para melhor, né? Vamos ver se eles aprenderam isso.